A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 3 das lições bíblicas adultos, que tem como título a inerrância da Bíblia. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando a supremacia das Escrituras. O texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Verdade prática. A doutrina, segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo 5, dos versículos 17 ao 21, e no livro de Hebreus, capítulo 10, dos versículos 15 ao versículo 17. Amém? Na lição passada nós falamos um pouco sobre a inspiração divina, uma aula bastante maravilhosa, porque estava repleta de contextos e de conceitos que muitas vezes nós não ouvimos em mensagens, em pregações na igreja, a não ser em um estudo bíblico. Então faz-se necessário, essa lição veio no momento certo, meu irmão. Veio no momento oportuno para mostrar para o povo de Deus que a Sagrada Escritura, ela tem autoridade, ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, como veremos hoje, e infalível. Ou seja, ela não falha, ela é inerrante, ou seja, ela está ausente de erros, não contém erro. Por isso, o autor da lição vai começar a lição bíblica explicando o que é inerrância bíblica, ou seja, ele vai conceituar, mostrando como a Bíblia reivindica para si esse título e também entra no caso dessa infabilidade, porque se nós vamos perceber, meu irmão, infabilidade e inerrância parecem termos cognatos, ou seja, palavras intercambiáveis, ou seja, mas são palavras diferentes no seu conceituar, no entendimento bíblico, para saber que as escrituras são tanto inerrante e são tanto infalível. Embora essas duas palavras, inerrante e infalível, advenha da inspiração da Bíblia. Observe com uma consequência lógica, uma consequência natural de inspiração, vai bater lá em inerrância e infabilidade. Porque nós vimos na aula passada que quem é inspirado são as Sagradas Escrituras, ou seja, os textos bíblicos. Nós vamos ver também isso na aula que vem, que na verdade foram os autógrafos. Os autógrafos, meu irmão, a gente vai ver todas essas definições na aula que vem, mas faz necessário para entendermos o que nós vamos falar ao longo dessa aula. Os autógrafos são os manuscritos escritos a próprio punho pelas pessoas mesmos que escreveram os textos bíblicos. Ou seja, quando nós falamos originais, nós estamos falando dos autógrafos. Esses autógrafos hoje não existem. O que nós temos são escrito, ou seja, são cópias desses manuscritos que nós chamamos de autógrafos. Então, são os textos apógrafos. Os textos apógrafos são as cópias do originais. Então, o que nós temos hoje em mão são os apógrafos. Isso nós estudaremos nessa aula mesmo, é nessa aula que nós vamos falar, só que é no segundo tópico. Então, o autor deveria colocar esses termos antes para depois explicar, mas nesse início aqui ele vai falar um pouco sobre a inerrância. Ou seja, o que é inerrância? Esses conceitos, irmão, nós vamos falar tudo no segundo tópico, mas antes de entrarmos nesse conceito, nós sabemos que existe uma consequência lógica da inspiração da Bíblia, porque quem inspirou as Sagradas Escrituras foi Deus. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Tudo que está escrito ali foi tudo aquilo que Deus quis que estivesse escrito ali. Então, se está escrito, foi inspirado. Aquele texto é inspirado por Deus. Foi Deus que quis aquele texto ali. Então, tudo que está na Sagrada Escritura foi inspirado por Deus. E a consequência lógica e natural é que se foi Deus que fez, e Deus não mente nem falha,
Então o texto é inerrante, então o texto é infalível. Então, sobre inerrância bíblica, nós devemos então definir esse texto, essa palavra inerrância bíblica. O que é inerrância bíblica? Então vamos lá, meu irmão. Inerrância bíblica, conforme o autor da lição fala, é o estudo, ou seja, é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Até a própria palavra já está falando inerrância, ou seja, não contém erro. Então é a doutrina bíblica a qual mostra que a Bíblia não contém erro algum. Então, se a Bíblia não contém erro algum e de fato ela não tem erro algum, ela é verdadeira em tudo que ela afirma, meu irmão. Mesmo as Escrituras está isenta de todo erro. Ela não contém erro, nem doutrinário, no aspecto doutrinário, nem no aspecto espiritual, nem no aspecto ético, nem no aspecto histórico, nem no aspecto moral, nem no aspecto cultural, nem no aspecto científico. Em qualquer aspecto, meu irmão, a Bíblia não contém erro quanto a nenhum dos aspectos. Nenhum. Ela é isenta totalmente de erro. Deus não pode errar, meu irmão. Nós vimos na aula passada que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, a Bíblia sendo inspirada por Deus, Deus não pode errar, nem tampouco mentir. Deus não mente. Meu irmão, então a inerrância da Bíblia e a infabilidade, ou seja, que a Bíblia não contém erro, e infabilidade é aquilo que não tem falha, a Bíblia tem isso em seu escopo. Então a Bíblia é inerrante, não contém erro, e ela é infalível, ou seja, não contém falhas, porque foi Deus. As palavras que estão ali foram inspiradas por Deus. Então tudo que está escrito ali é para o nosso bem, porque tudo que antes foi escrito é para o vosso conhecimento. Então tudo aquilo que Deus quisesse que a humanidade viesse a conhecer está escrito nas Sagradas Escrituras, porque foi inspirada por Deus. Eu ia até falar expirada, porque na verdade o termo mesmo, o certo seria expirada, porque foi de fora, ou seja, é o sopro de Deus. Então a palavra inspiração, ela dá a entender que é de fora para dentro, mas com Deus não foi não, foi de dentro para fora, ou seja, foi soprada por Deus. Ou seja, Deus soprou para fora a sua palavra. E hoje nós temos essa revelação especial que vimos na primeira lição, através das Sagradas Escrituras, que é a revelação escrita de Deus, porque tudo que foi escrito antes foi escrito para o nosso conhecimento. E se é para o nosso conhecimento, é porque Deus sabe qual é o melhor para nós. Por isso a Bíblia ela é isenta de erros. Ela é infalível. Meu irmão, pode se passar quanto tempo for. Se o Senhor não vier daqui a 2, 3, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 1000 anos, sei lá quanto tempo será, porque só o Senhor sabe o dia do seu regresso, mas até esse dia nunca vai ser encontrado nada que venha negar a inerrância, a inspiração e a infabilidade da Bíblia. Nunca vai se encontrar, meu irmão, porque Deus é o Deus que tanto inspirou como Deus que preservou, porque as Sagradas Escrituras são as palavras de Deus para a humanidade, e sendo a palavra de Deus para a humanidade, traçando não só os acontecimentos que aconteceram no passado, como no presente da época que foram escritos pelos profetas e apóstolos, assim como numa época futura, as coisas que ainda estão acontecendo, está tudo determinado, ou seja, está tudo traçado. Determinado no sentido de estar traçado, de estar já documentado pelo autor das Sagradas Escrituras, que é o próprio Deus. Então a história vai seguir, meu irmão, indubitavelmente para o cumprimento das Escrituras, porque a palavra de Deus não falha. E isso é o que nós estamos vendo ao longo dos anos. Quando as profecias são escritas, normalmente mostrando o que vai acontecer no futuro próximo ou distante, a gente percebe que o cumprimento das Sagradas Escrituras se cumpre de forma fiel. Meu irmão, se nós formos estudar as profecias que foram cumpridas em Cristo antes dele nascer, teve tantas profecias e tantas, e todas se cumpriram na pessoa de Cristo.
todas, não caíram uma. Então, meu irmão, esse já é um argumento interno da própria Sagrada Escritura para mostrar a sua inerrância, para mostrar a sua inspiração e a sua a sua forma infalível do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender que o conceito de inerrância é esse, que a Bíblia está isenta de erro, ela não possui erro, até porque ela foi inspirada por Deus e é uma consequência lógica. Então, se a Bíblia foi inspirada por Deus, ela não tem erros, porque o próprio Deus não erra, Deus não mente, não erra e não falha, por isso ela também é infalível. O segundo subtópico vai falar que a Bíblia reivindica a sua inerrância. O autor da lição fala, meu irmão, que é interessante que o termo inerrância não aparece nas Sagradas Escrituras. E essa palavra inerrância, meu irmão, com questão a palavra de Deus, ela é um termo praticamente novo. Praticamente novo, porque surgiu, se eu não me engano, no século XVII, imagine só. No século XVII, ou seja, por ano de 1600 e alguma coisa para cá, que esse termo surgiu, porque até então ninguém debatia sobre esse termo explicitamente, embora esteja implicitamente já colocado lá como os pais da igreja, tanto os primeiros ali, os que aprenderam aos pés dos apóstolos, que vieram subsequentes ali, como nós conhecemos como os pais da igreja como Orígenes, Clemente de Alexandria, e tantos outros que viveram aquela época ali, assim como Calvino, que veio depois, mas bem antes tem um Agostinho, depois Calvino, Lutero, Tomás de Aquino. Nenhum, meu irmão, se debruçava sobre esse fato de inerrância, porque já sabiam, eles já entendiam que a palavra de Deus não contém erro, não contém falhas. Isso já está embutido no conhecimento deles. Embora na época da reforma, o que percebe-se é o quê? Que eles entraram, os reformadores vieram contra a Igreja Católica, não para colocar a palavra de Deus como uma palavra inerrante, porque a própria Igreja Católica, na época medieval, já tinha a Igreja Católica como inerrante. Já tinha a Bíblia Sagrada, me desculpe, já tinha a Bíblia Sagrada como inerrante. O que os reformadores vieram reivindicar era a tradição que estava sendo colocada pela Igreja Apostólica Romana como ao mesmo pé de autoridade e em alguns casos superior à Bíblia Sagrada. Aí sim que entra os reformadores. Os reformadores vieram para combater isso, mas nem a Igreja Católica, nem os pais apostólicos, nem os pais da Igreja antes do século XVII colocavam em xeque sobre esse tema, sobre a inerrância da Bíblia, porque já sabiam. Isso veio surgir, meu irmão, observe só, quando criou-se o racionalismo. Quando veio a ideia do racionalismo, as pessoas, os cientistas, aquelas pessoas avessas à verdade bíblica, vieram agora mostrar, segundo os seus conhecimentos humanos, que a Bíblia Sagrada era um livro como qualquer outro. Aí entrou em cena essa palavra inerrância. Observe só que a palavra inerrância surgiu praticamente agora, como eu estou falando, no século XVII. Porque não se debatia sobre inerrância bíblica. E ninguém escrevia explicitamente sobre inerrância bíblica, porque se cria-se, como nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, teve origem em Deus, então ela é inerrante, meu irmão. É uma consequência lógica. Então nós devemos ter isso. O termo inerrância ela não aparece na Bíblia, só veio aparecer até para nós mesmos hoje, do século XXI, no século XVII, quando surgiu o racionalismo, não é o racionalismo cristão, é o pensamento racionalismo. Ou seja, que veio mostrar que a Bíblia é como qualquer outro livro, contendo erros. Aí veio-se os teólogos, estudiosos da palavra de Deus, que tinham compromisso com a palavra de Deus, agora para apresentar seus argumentos em defesa da inerrância da Bíblia. E hoje nós estamos estudando a inerrância da Sagrada Escritura, porque estamos vivendo uma época do liberalismo teológico, dessa nova ortodoxia que está surgindo, que acreditam na Bíblia, mas também acreditam que a Bíblia contém erros. Ou seja, eles acreditam que a Bíblia contém erro. E John R. fala, se você encontrar um erro na Bíblia, você provavelmente vai encontrar mil erros.
Então nós devemos ter cuidado, meu irmão, com essas doutrinas que querem ensinar e colocar na cabeça do povo que a Bíblia contém erro. A Bíblia não contém erro, porque se eu te falar que a Bíblia contém erro, eu estou afirmando que Deus errou e Deus não erra e nem falha. Por isso a sua palavra é inerrante e infalível. E a própria Bíblia Sagrada reivindica para si essa inerrância. Em Provérbios 35 tem uma parte que fala: toda a palavra de Deus é pura, mostrando que essa autorrevelação inerrante, essa autorrevelação inerrante que nós estamos falando, por meio da sua palavra, está ao alcance de todos os que confiam nele. Meu irmão, Deus é completamente confiável. Se tem um amigo fiel, uma pessoa que é confiável, é Deus. E as suas palavras não necessitam de especulação humana para torná-las completas. Não. São verdadeiros. Salmo 18:30, a palavra de Deus nos fala: a palavra do Senhor é provada. Imagine só, essa palavra do Senhor como é provada nos remete a aquelas pessoas que trabalhavam com metais. Imagine só, colocando uma prata para ser testada, provada pelo fogo. Uma prata para ser testada pelo fogo. Imagine também colocando ouro para ser testado pelo fogo, meu irmão. E quando ela é colocada no fogo, quando ela é testada, quando ela é provada pelo fogo, aí você vai descobrir. Sabe o que você vai descobrir com a prata e com o ouro? Que era tudo o que prometia ser. Realmente é prata, é ouro, foi provada, passou pelo fogo. Por isso o salmista fala: a palavra do Senhor é provada, para mostrar que quando você vai provar a palavra de Deus, quando você vai ver a palavra de Deus, quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai descobrir verdadeiramente que ela é tudo aquilo que promete ser, inerrante, infalível, inspirada por Deus. E é tudo isso que a palavra de Deus nos tem para mostrar, meu irmão, porque ela é provada. O profeta Samuel também, escrevendo sobre a palavra de Deus, ele escreve no seu segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31, fala: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Observe só, parece, meu irmão, que está fazendo, ratificando o que o Salmo 18:30 fala, que a palavra do Senhor é provada, e agora vem o profeta Samuel e fala: a palavra do Senhor é refinada. Ou seja, ela foi provada, ela é refinada, ela passou pelo crivo. Então, meu irmão, nós percebemos isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, até porque o nosso textuário fala de forma bem clara que o próprio Cristo dá testemunho das Sagradas Escrituras. O que é que ele fala, meu irmão? Em Mateus 5:18, o próprio Senhor fala sobre as Sagradas Escrituras, que nem o J ou o tio vai ser omitido da lei. O próprio Cristo atesta a inerrância, atesta essa inerrância das Escrituras. E ele afirma que nem o J, que é a menor letra, imagine só, a menor letra, o menor tracinho ali do alfabeto hebraico, não se passará da lei. Ou seja, as Sagradas Escrituras são de fato inerrantes e infalível, porque aqui embutido está também a noção de infalível, que a palavra de Deus é infalível. Em João 10:35, Cristo fala que a Escritura não pode ser anulada, e ela de maneira nenhuma pode ser. O próprio Cristo falou, meu irmão. O próprio Cristo falou em João 17:17, ele fala que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, meu irmão. Isso são o próprio Cristo falando, meu irmão. Então existe sim vários outros textos que vai mostrar que a Bíblia reivindica para si a inerrância, mostrando que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível. O terceiro subtópico dessa lição vai falar sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Nós até falamos já sobre esse tópico um pouco, né? Que a palavra infalível vai indicar aquele que não pode nem consegue falhar. E em relação à Bíblia, significa que as palavras hão de se cumprir cabalmente, porque a palavra de Deus se cumpre. Nós falamos sobre isso, sobre as profecias que vieram, que se cumpriram ao longo dos
dos anos e falamos que a Bíblia pode demorar o tempo que for para Cristo voltar. A Bíblia nunca vai ser desmoralizada, nunca vai se encontrar algo que venha a dizer que a Bíblia que contém erro. Não vai encontrar. Pelo contrário, as descobertas todas que vão se descobrindo ao longo do tempo apontam para a veracidade, para o que a Bíblia já dizia, o que na Bíblia já estava escrito. Então a humanidade, quanto vai fazer pesquisas arqueológicas, pesquisa científica, para tentar descobrir e tentar muitas vezes desmoralizar aquilo que está escrito na palavra de Deus, ou desmoralizar aqueles que acreditam na palavra de Deus, cada dia eles mais se aproximam da verdade bíblica. Por que eles se aproximam da verdade bíblica? Porque já estava lá na Bíblia. Aí eles descobriram, já estava lá na Bíblia. Os cientistas, meu irmão, os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus, os crentes, de um modo geral, é como se eles estivessem já em cima de uma montanha, já conquistaram ali, vamos falar assim, o conhecimento de chegar em cima da montanha, mas está os escaladores tentando chegar, os escaladores na figura dos cientistas, e vai chegar um tempo que os cientistas vão e chegam lá em cima, mas quando eles chegam lá em cima e acham que foram os primeiros que já sabiam daquilo, está lá o povo de Deus. É como se dissesse, ué, vocês chegaram aqui? Mas já está na Sagrada Escritura, nós já sabíamos como chegar aqui. É como se dissesse, a Sagrada Escritura já falou que é assim. Mas vocês não acreditaram, fizeram esforço, muitas vezes indevido. Mas nós conseguimos chegar aqui sem muito esforço, porque já foi revelado por Deus, o Deus que tudo governa, tudo sabe. É o Deus que também nos ensinou, porque nas suas Sagradas Escrituras estão as palavras de vida eterna. Então, sobre essa parte nós já comentamos até um pouco e vamos agora para o segundo tópico da lição, que é alguns conceitos sobre os manuscritos, que ele coloca o subtópico como o Espírito Santo preservou as Escrituras ou a verdade nas Escrituras. Falando um pouco também sobre a preservação das Escrituras. Nós falamos na aula passada também que nós não devemos esquecer que o Deus que inspirou, o Deus que não erra e o Deus que não falha, é o mesmo Deus, meu irmão, que preservou as Escrituras para que chegasse até nós. Então nós devemos entender e compreender isto sobre a preservação das Escrituras também. Por isso o autor da lição vai trazer alguns conceitos. Aí ele vai trazer o primeiro conceito, sobre o Espírito Santo preservou as Escrituras. Vai trazer o primeiro conceito, sobre os manuscritos autógrafos. O que são os manuscritos autógrafos? Quando se fala em autógrafo, pense uma pessoa pedindo autógrafo, ou seja, está pedindo autógrafo da pessoa que ela quer aquele autógrafo. Então, a pessoa que escreveu para ela foi a própria pessoa. Então, quando se fala manuscrito autógrafo, nós estamos falando, meu irmão, dos manuscritos originais. Aqueles manuscritos que foram de fato escritos por Jeremias, por Paulo, por Moisés, por Samuel, por João, Mateus, Lucas, Pedro. Então, manuscrito autógrafo está falando sobre isso, sobre os manuscritos originais. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos ou autográficos. Então, isso é para entendermos, porque ao longo do trimestre nós vamos usar esses conceitos. E é bom que os irmãos já tenham em mente o que sejam esses conceitos. Então, os manuscritos autógrafos são de fato os originais. E o valor dos autógrafos, meus irmãos, inerrantes, é que sabemos que o que os homens registraram, nós devemos entender isso, foi exatamente o que Deus queria deixar por escrito, ou seja, os autógrafos. Por isso nós estamos falando agora os autógrafos, que são os escritos originais, derivam seu valor do fato de serem, em essência, a palavra de Deus. Esses documentos originais sobreviveram? Existem? Não. Não existem mais. O que temos disponível são cópias desse manuscrito. Aí os irmãos podem perguntar, então de que serve então atribuir tamanha importância
a essa doutrina da inerrância que se aplica só aos manuscritos que ninguém possui. Você pode perguntar isso. Então, para que uma doutrina que vem atribuir tamanha importância a manuscrito que ninguém possui? Imagine só, meu irmão. E essa dúvida é humanamente plausível. É sim, nós não negamos isso e requer resposta convincente. Ao mesmo tempo, meu irmão, nós devemos ter em mente que o debate fortalece o conceito de inerrância, pois solidifica a posição da ortodoxia. E nós vamos responder essa pergunta que fizemos anteriormente, por que atribuir tamanha importância a essa doutrina que só se aplica a manuscrito que ninguém possui. Então, em resposta, nós vamos usar o que foi falado na Declaração de Chicago sobre a inerrância da Bíblia, que foi realizada no ano de 1978. Esse é o artigo número 10, meu irmão. Sabe como ele responde a essa objeção? Vamos lá, preste atenção. Vamos à resposta. Afirmamos que, a rigor, a inspiração diz somente ao texto autográfico das Escrituras, o qual, pela providência de Deus, pode-se determinar com grande exatidão a partir de manuscritos disponíveis. Afirmamos ainda mais que as cópias e traduções das Escrituras são a palavra de Deus na medida em que fielmente representam o original. Negamos que qualquer aspecto essencial à fé cristã seja afetado pela falta dos autógrafos. Negamos ainda mais que esta falta torne inválida ou irrelevante a afirmação da inerrância da Bíblia. Nessa perspectiva, meu irmão, a Declaração de Chicago, nós também, das Assembleias de Deus no Brasil, como autor da lição, vem falar, cremos que a inerrância das Escrituras Sagradas pertence aos documentos autógrafos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservam a exatidão dos originais. E talvez até a resposta também mais enfática esteja já no próximo subtópico, vai falar sobre os manuscritos apógrafos. O que são os manuscritos apógrafos? São a cópia dos manuscritos originais. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos ou autográficos. Então, os manuscritos apógrafos são as cópias dos manuscritos originais, ou seja, as pessoas que tiveram acesso aos manuscritos originais. Na época não existia, meu irmão, máquina de xerox, não existia celular para tirar foto. E como seria reproduzido aqueles textos para chegar em outras regiões? Escrito por copistas. E esses textos, esses manuscritos que foram escritos por aquelas pessoas que fizeram cópias dos manuscritos originais, recebem o nome de manuscritos apógrafos. E esses manuscritos apógrafos, que está em um número exorbitantemente gigantesco, porque hoje existe aproximadamente, mais ou menos, 25 mil, meu irmão, cópias dos manuscritos bíblicos. 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos. Aí você pode dizer, a pergunta que fizemos anterior, como se vamos dar tanta importância a uma doutrina que ensina sobre a inerrância da Bíblia, mas que eles nem têm o original. Mas se você pegar todas as cópias, meu irmão, todas as cópias, é fazer como se fosse uma inspeção cruzada. Vamos pegar as cópias. Vamos ver as cópias antigas. Porque quanto mais antiga a cópia, ela tem mais um grau de fidelidade àquilo que foi escrito, vamos falar assim. Porque nós falamos que a inspiração foi apenas sobre o autógrafo, isso não negamos. A inspiração caiu sobre o texto daquelas pessoas que escreveram os escritos originais. Os apógrafos não, mas Deus usou tanto os copistas, tanto os tradutores daquela época. Quanto mais remota, mais fidedigna é a cópia. Por quê? Porque Deus preservou a sua palavra. Por isso, na aula passada nós falamos sobre isso, que nós devemos também
incluir, colocar o conceito de preservação das escrituras nas nossas aulas, quando nós estamos falando de inspiração, de inerrância, de infalibilidade da Sagrada Escritura. Nós também devemos falar de preservação, porque o Senhor preservou a sua Sagrada Escritura. E um argumento que eu posso usar para dizer que o Senhor preservou a Sagrada Escritura é que Ele é todo poderoso. Ele tudo faz. Imagine só, Deus não preservar as Sagradas Escrituras e o seu plano de redenção não está escrito na Sagrada Escritura como deveria ser. Então ele não seria Deus mesmo se ele não preservasse os aspectos doutrinários, históricos, culturais, éticos, morais que estão nas Sagradas Escrituras. Então, irmãos, os escritos apócrifos estão em torno de 25 mil cópias espalhadas pelo mundo. E a maioria dessas cópias estão nos 3 idiomas mais usados na época cristã e até antes, que foi o hebraico, o grego e o latim, meu irmão. Além dessas 3 línguas, que são a maioria dos manuscritos apócrifos, temos cópias também em vários idiomas, como em aramaico, árabe, siriaco, armênio, gótico, etiópico, eslavônio, anglo-saxônico, dentre milhares e milhares, meu irmão. Meu irmão, é muita cópia e quando se cruza, bate exatamente com aquilo que está na nossa Bíblia. Uma das descobertas mais impressionantes e que contribuíram ainda mais para mostrar a inerrância e como Deus cuida para que as coisas caminhem do jeito que Ele quer. Porque Deus preservou as Escrituras, foi a descoberta próximas ao Mar Morto, nas cavernas de Qumran, no ano de 1900, se não me engano, em 47. Foi agora, no século 20. O que teve nessa descoberta, meu irmão? Descobriram, meu irmão, cavernas, e dentro dos vasos daquelas cavernas tinham milhares e milhares de cópias, tanto das Escrituras quanto de outros escritos. E o interessante é que foi achada manuscrito, textos de livros e até livros completos, como o livro de Isaías, nessas cavernas, que entraram no rol agora dos mais antigos apógrafos, ou seja, mais antigas cópias dos manuscritos originais foram encontradas. E quando pegaram, vamos pegar aqui, o livro de Isaías completo, vamos ver se está batendo com o que está escrito na nossa Bíblia hoje. Realmente é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Por quê? Porque os copistas, meu irmão, que de fato eram judeus em sua maioria, principalmente no do Antigo Testamento, eram judeus, eram escribas judeus, e eles realizaram cópias seguras do Antigo Testamento durante o decorrer da história. O único livro que não foi achado uma cópia nas cavernas de Qumran foi o livro de Esté. Mas os outros livros foram achados ou por completo ou trecho, foram encontrados todos. E quando vai se ver nas nossas Bíblias hoje, os textos batem exatamente com aquilo que está escrito. E olha que os textos da caverna de Qumran, agora eu não lembro de cabeça de que data eles são, mas provavelmente ali, eu acredito que nem seja do ano 100, seja do ano antes de Cristo, aqueles escritos ali, porque provavelmente foram os essênios que escreveram, e os essênios eram um grupo muito evidente ali, quando Cristo estava presente, e até antes dele, alguns até argumentam que João Batista descendia dos essênios. Então, provavelmente, meu irmão, são os escritos mais antigos, os manuscritos mais antigos que descobriram agora, ou seja, a ciência com a antropologia, com a arqueologia, descobriu. E quando, certamente, eu acredito que eles foram comparar os textos, vamos comparar, porque agora encontramos uma maneira irrefutável de mostrar que as Bíblias deles estão contendo cheio de falhas, cheio de erros, mas quando foram ver, quebraram a cara, porque estava justamente aquilo que nós temos na sua Bíblia, que tem na sua Bíblia, aspecto doutrinário, aspecto cultural, aspecto histórico, moral, ético, é exatamente o que estava escrito lá naquele manuscrito que foi escrito antes de Cristo. Então, glória a Deus por isso. Então, nós devemos entender isso, meu irmão. Nós devemos entender isso, e não só do Antigo Testamento, também do Novo Testamento, porque o Novo Testamento temos cópias também. E quantas cópias existem? Aproximadamente 5.800 cópias do Novo Testamento, meu irmão. E as cópias
o interessante é que as cópias do Novo Testamento, que nós estamos falando agora do Novo Testamento, o espaço de ano dentro do original para ser feita uma cópia, tipo, tá dentro de 100 anos, imagine só. Enquanto escritos seculares, existe um espaço de quase 1000 anos. E mesmo assim, o descrente acredita, muitos querem acreditar mais naquela cópia ali como fidedigna do que o que está escrito na palavra de Deus, quando a diferença de anos é exorbitantemente menor. Até nisso Deus agiu, porque Deus agiu para preservar a sua palavra, como a preservou. Meu irmão, se você não tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta a fazer, deixe no comentário que assim nós respondemos, porque muitas vezes nós estamos escutando e surge uma dúvida, surge uma pergunta, surge algum questionamento, como na aula passada teve um irmão que fez um questionamento, como nós falamos sobre o sol parou, que ele fala que a terra iria explodir. Eu acho que foi a terra que explodiu. E nós respondemos de maneira bíblica sobre o milagre de Deus. Os irmãos podem conferir nos comentários também da aula anterior. Dando prosseguimento para encerrarmos a lição, o autor também vai falar sobre os livros apócrifos e os livros pseudos epígrafos. Nós já falamos sobre os manuscritos autógrafos, os manuscritos autógrafos ou autográficos, que foram os manuscritos originais. Falamos dos manuscritos apógrafos, que são os manuscritos, que são as cópias dos manuscritos originais. E agora nós vamos falar dos manuscritos apógrafos e dos pseudo-epígrafos. Apócrifos, nós já conhecemos bem quando falamos livros apócrifos. Os livros apócrifos são os livros que tem um significado de escondido. São os livros que estiveram, vamos falar assim, porque apógrafo significa escondido, ou seja, eram os livros que a igreja não aceitou. Mas por que a igreja não aceitou como verdadeiro, como inspirado? Porque os livros contêm falhas, irmãos. Contém ensinamentos antibíblicos, ou seja, a Bíblia fala uma coisa, os apócrifos falam outra. Nós não vamos entrar em detalhes sobre cada livro, porque teríamos argumento para falar sobre cada um desses livros, principalmente o que está na Bíblia Católica hoje. E antigamente, meu irmão, se os irmãos perceberem, se eu não me engano foi na Inglaterra, os livros apócrifos, eles estavam dentro da Sagrada Escritura como forma de conhecimento só. Só que com o passar do tempo foi tirado, porque as pessoas estavam elevando a um grau de revelação divina, de inspiração divina, quando na verdade não tinha. Então foi melhor tirar. Se eu não me engano foi na igreja da Inglaterra, isso em séculos passados. Mas o que nós devemos entender é que os livros apócrifos, meu irmão, eles têm sido julgados não canônicos. São aqueles que têm sido julgados não canônicos, porque eles não são canônicos como nós estamos explicando. É interessante porque nós estamos falando algumas palavras, né, tipo de canônico, canonicidade, que ainda foram termos que ainda não foram definidos, e é interessante que fosse definido antes, e vai ser definido em aulas depois, como termo canônico. Ou seja, eles não foram inspirados nem pelos israelitas, hebreus ou judeus, que referiam-se tanto ao Antigo Testamento. Na própria Escritura não é falado sobre nenhum livro apócrifo como sendo inspirado. Algumas pessoas usam até lá o livro de Judas para falar sobre o livro de Enoque, e a Bíblia não fala sobre o livro de Enoque, fala sobre a profecia de Enoque. A Bíblia não diz que teve um livro escrito por Enoque, mas fala que foi uma profecia que foi falada por Enoque. Olha como as coisas são, irmão. Nós devemos ler as Escrituras e entender, meus irmãos. Em anos atrás, muitas pessoas estavam fissuradas em livro de Enoque, mas o livro de Enoque é um livro pseudo-epígrafo, vamos falar assim, que surgiu bem depois. São os livros falsos que surgiram depois sem inspiração divina. E algumas pessoas tentam argumentar que a Bíblia fala que Enoque escreveu um livro. A Bíblia não fala que Enoque proferiu uma profecia. Entenda isso, meu irmão. Então vamos ter cuidado. Os irmãos depois podem estudar um pouco mais sobre esse livro apócrifo, que é interessante, quando nós estudamos bibliologia em um curso teológico, estudando teologia sistemática, nós aprendemos bastante sobre esses livros que são aceitos pela Igreja Católica como se fossem livros
canônico, que são livros de Tobit, Tobias, Judite, Baruque, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão, não é Cântico de Salomão, é Sabedoria, e tem o livro de Eclesiástico. Não é Eclesiástico, é Eclesiástico. Nenhum desses livros são inspirados ou canônicos, porque eles contêm erro, contém doutrinas falsas, contém práticas divergentes do que a palavra de Deus ensina, ou seja, do que está nas escrituras, e tem até exemplo de oração de mortos, e tem até ensinamento de umas práticas lá meio estranhas, meu irmão, até uma prática de magia lá, prática que são contrárias à palavra de Deus, tem nesses livros. Então nós devemos ter cuidado, porque não existe nenhum sinal nesses livros que ateste a sua origem divina. Os próprios livros apócrifos justificam a falsidade e a fraude, fazem com que a salvação dependa de obras meritórias. Só basta ler eles. Ler para consulta é bom, eu leio para entender, para consultar, porque tem muitas coisas ali que são históricas e aconteceram, embora até nos fatos históricos em alguns pontos eles erraram e falharam, porque não foi inspirado por Deus, foi escrito por homem. Os livros pseudoepígrafos, que são falsos escritos, e tem vários escritos desses, como a Assunção de Moisés, tem Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram devidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Observe que na Bíblia dos judeus, que é equivalente ao nosso Antigo Testamento, atestada por Jesus como a lei, os profetas e os salmos. Observe que Cristo fala a lei, os profetas e os salmos. Não faz referência alguma a livros apócrifos e nem aos pseudoepígrafos. Então nós devemos entender. Assim também como o Novo Testamento também. Nenhum livro pseudoepígrafo nem apócrifo foi aceito. Inclusive até pela Igreja Católica, que aceitou alguns para ser incluso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nem ela aceitou nenhum. Ou seja, porque estava descaradamente mostrando ali que a falsidade estava implantada naqueles livros que foram escritos após a época dos apóstolos. E para encerrarmos nossa lição, nós vamos falar sobre a verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. Isso nós sabemos e confiamos e temos a certeza. Porque fiel é o que prometeu para cumprir. Minhas suas palavras não passarão. Passarão na terra. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Cristo aqui está dizendo que o que ele fala é verdadeiro, o que está escrito é verdadeiro. Por isso nem o J nem o tio da lei se passará, mas tudo se cumprirá. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender que a Bíblia é a verdade plena. A palavra de Deus é a verdade plena. E nós estamos alicerçados na autoridade das Escrituras, que é uma posição cristã reconhecida. Reconhecida, meu irmão. E nós reconhecemos isso, que ela é uma verdade absoluta. A Bíblia é a verdade absoluta. E quando nós falamos de conceitos absolutos, meu irmão, nós não estamos negando a diversidade cultural, não. Diversidade cultural no sentido regional. Ou seja, porque existe sim uma diversidade cultural. Tipo, no Brasil nós já percebemos isso. Tipo, no Nordeste já existe uma cultura ali enraizada. Quando você vai para o Sul, já tem a cultura, mas pegando ali dos europeus. Quando você vai para o Norte, você já tem outra cultura. Ou seja, uma diversidade cultural que não implica em divergência das verdades bíblicas. Algumas, claro. Porque, tipo, se for para uma cultura de índio, que muitos ali matam seus filhos porque nasceram com defeitos físicos. Não, isso aí já não é eu aceitar a diversidade cultural, é eu concordar com o assassinato que está contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus não manda fazer isso. Então eu tenho que entender que existe sim, tanto diversidade cultural quanto pluralidade de ideias. Existe pluralidade de ideias, existe sim. Mas a Sagrada Escritura é absoluta. Quando se fala de religião, existem várias religiões. Existe sim, existe o budismo, islamismo, cristianismo, espiritismo. Dentro das próprias universidades, embora no Brasil isso esteja acabando, o pluralismo de ideias, porque não adianta mais ter pluralismo de ideias, tem que ser uma ideia só alinhada com a ideologia que eles querem. Se você for contra, você é rechaçado, ou seja,
Os próprios ímpios, pecadores, não querem aceitar mais essa pluralidade de ideias, mas nós, crentes em Cristo, reconhecemos e respeitamos a diversidade cultural, a pluralidade de ideias, mas de uma coisa eu sei, meu irmão, que vai chegar o dia, aqueles que tinham uma opinião diferente da Sagrada Escritura, que não acreditavam na Bíblia como uma verdade absoluta, vai se curvar diante de Cristo, Deus Todo-Poderoso, porque a sua palavra diz que todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Assim também como toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar. E isso está mostrando para esse grande advento, porque todos hão de comparecer perante Cristo. Os crentes salvos diante do tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É um tribunal de retribuição, de recompensa e não condenação. E o juízo final, que é o julgamento do grande trono branco, é para condenação. E justamente todos vão reconhecer que Cristo era o Senhor. Infelizmente, já se passou seu tempo de fazer a escolha para muitos. Então devemos levar a verdade de Deus, porque a própria Escritura reivindica a sua veracidade. A Bíblia afirma categoricamente que Deus é a verdade, que a sua palavra também é a verdade, como nós já falamos anteriormente. E a verdade espiritual e moral também está implícita na Bíblia, assim como a verdade histórica e científica. Sobre essa parte da verdade espiritual e moral, nós devemos entender que a ética e a moral cristã tem como principal fundamento o texto inspirado das Sagradas Escrituras, meu irmão. É verdade que não se pode desprezar a tradição da igreja, as leis cíveis e criminais, as variadas literaturas e não tampouco os bons costumes adotados pela sociedade. Agora observe, entretanto, para o cristão, toda, meu irmão, e qualquer prática e conduta precisa passar pelo crivo e pelo aval da palavra de Deus. Então, nesta compreensão, quando os princípios adotados pela ética e moral cristã são essencialmente bíblicos, então eles também são imutáveis. São conceitos imutáveis. Quanto à verdade histórica e científica das Sagradas Escrituras, nós já falamos sobre isso, que a Bíblia é nossa única regra de fé, infalível infalível, era tudo a nossa regra de fé, tanto infalível na fé quanto na prática, e não é uma referência apenas à questão de ordem espiritual, porque algumas pessoas acham que não, a Bíblia só é uma autoridade tanto na ordem espiritual, aqui falamos anteriormente também, como é ética ou moral, não só nessa, mas também na história, meu irmão, na historicidade, na científica também, a inspiração plena, inerrância ilimitada da Bíblia, infalibilidade total do texto bíblico também se aplica aos registros históricos e aos fatos científicos. Então, o que está na Bíblia, tanto de registro histórico como científico, é a verdade. Aquilo que está escrito lá é a verdade. Mas alguém pode questionar: será que poderia, nós falamos até sobre, será que poderia ser descoberto algum fato novo, científico ou histórico que vá contradizer a Bíblia? Aí o Wayne Grudem responde: nunca virá à tona nenhum fato que Deus não conhecesse eras atrás, nunca. E não tenha levado em conta quando fez com que as escrituras fossem produzidas. Cada fato verdadeiro é algo que Deus conhece desde a eternidade e que, portanto, não pode contradizer o que o Senhor fala nas Escrituras. Então, meu irmão, a Bíblia é totalmente confiável. E encerramos com a frase de John Wesley, que nós falamos até no início. Agora, a frase completa dele, ele fala: se houver um erro, pode haver 1000, cara. Se houver um erro na Bíblia, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é um livro da verdade de Deus. Então encerramos esse último tópico falando isso, que a palavra de Deus é verdade. A verdade nas Escrituras. Então por isso o autor fala, a Bíblia é a verdade plena, a verdade espiritual, moral, histórica e científica está nas Sagradas Escrituras. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe os irmãos e continue nos acompanhando.